execução fiscal. Nós já temos uma certa história de sucesso, porque a gente está atingindo aquelas metas, o selo diamante desde que ele foi criado. E nós vamos, a convite da SMART, que eu agradeço, nós vamos expor esse trabalho que foi desenvolvido por toda a equipe da nossa vara. Não foi um trabalho do juiz, foi um trabalho de toda a equipe. Da diretora antiga, que já faleceu, antes mesmo da existência do PJE, que ela já tinha uma organização, e quando veio o PJE, nós tivemos que adaptar essa organização a esse novo sistema. Então, nós vamos apresentar aqui, espero que seja útil a algumas unidades. Nossa é ligada à execução fiscal, mas nós temos processos de todas as espécies, temos mandados de segurança, temos ações ordinárias, temos embargos, temos cumprimento de sentença, que talvez seja útil alguma dessas soluções sejam úteis para as outras unidades. Então, vamos lá. Bom, aqui nós estamos mostrando a situação de alguém que está em apuros e outro que está em uma situação bem confortável. Quando nós ingressamos na justiça, nós fomos preparados para ser juízes, né, e analistas, para formular sentenças e dar solução a mais justa possível aos jurisdicionados. Porém, quando nós ingressamos, nós percebemos o quê? Existe além dessa demanda jurisdicional, existe uma demanda que seria de administrar. Por quê? Porque não adianta nós colocarmos uma sentença, darmos a melhor seleção justa, se ela não chega, não há um resultado útil para o jurisdicionado. Então, essa preocupação de dar eficácia a essa sentença é que dá essa necessidade de atender também essa necessidade de celeridade. E nós percebemos que, às vezes, a sentença ficava nos caminhos da secretaria sem dar essa efetividade. Então, nós precisávamos dar esse impulso. Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos? O que a nossa vara percebeu? Nós temos diversas demandas. Quais são essas demandas? Primeiro, externas, o CNJ e o CJF, né? CNJ as metas, CJF nós temos que atingir processo com menos de 100 dias. Temos também a demanda da corregedoria, que são aqueles relatórios, produtividade, e a principal demanda, que é do jurisdicionado, para a qual realmente nós somos focados e vocacionados, que é atender essa demanda. São os advogados que batem a nossa porta, que querem, além de uma decisão justa, eles querem também uma decisão célere, né? Então, essa aqui é a demanda, que ela é infinita porque nós não podemos limitá-la, e nós estamos sempre, né, preocupados em atender a essas expectativas. E quais seriam os recursos que nós temos para atender essas demandas? Primeiro, o nosso tribunal nos disponibiliza esse arsenal aqui tecnológico, ou seja, são os recursos tecnológicos. O básico, que é o PJE, mas o PJ mais R, que é essencial, é vital que a gente conheça quais são as propriedades dessa ferramenta. Os robôs, que são algumas automações que estão sendo feitas pelos funcionários de algumas unidades, ou pelo NUTEC de algumas unidades, funcionários talentosos que estão ajudando muito. Algumas planilhas que nós utilizamos de outros aplicativos, como Excel, para nós condensarmos algumas expectativas, e mais assim, recentemente a inteligência artificial. Então, esses são os recursos que nós temos, tecnológicos, mas o principal recurso que nós temos chama-se recurso humano. Esse é o recurso prêmio que nós temos. Mas ele é prêmio, ele é o mais valioso, é o mais precioso. Por quê? Primeiro que ele é o mais caro, ele é o mais sensível, ele é o mais... ele é finito. E sendo finito, ele é o mais precioso, portanto, a nossa preocupação vamos dizer assim, em centralizar e encontrar soluções é exatamente para poupar esse recurso mais valioso, que é finito. Ele tem limitações, né, de tempo, limitações mentais, limitações psicológicas, mas ele também é o mais valioso porque ele é o mais criativo, ele é o mais adaptável, e sem ele não adianta ter um recurso tecnológico. Então, por ele ser limitado, ou seja, nós não podemos exigir mais do que as suas forças, nós precisamos usar, no máximo,
os recursos tecnológicos para poupar esse outro recurso que é o mais precioso, que é o recurso humano. Então, é o que nós tentamos fazer em relação à nossa vara e acho que vai ser útil para as demais. Vamos lá. Como é que nós fizemos isso? Nós estamos nessa encruzilhada, né? A encruzilhada é, se nós temos poucos recursos e muitas demandas, nós estamos aqui nessa parte da zona de escassez. E administrar é gerir escassez. Se nós não tivermos escassez, não é necessário ter administração. Então, se nós estamos na zona de conforto, de que quase não há demanda e há muitos recursos, não é necessário administrar. Administrar é exatamente gerir essa escassez. Creio que a maioria de nós estamos nessa situação aqui, a zona de escassez, e, portanto, nós temos que usar todos os recursos, administrar todos esses recursos para conseguir os melhores resultados, sem atingir aquele principal recurso nosso que nós temos a preocupação, que é o funcionário. É o colaborador, é o juiz, é o estagiário, é o terceirizado, esse é o nossa maior preocupação. Vamos lá, o que nós fizemos? Aqui é a situação de que nós queremos chegar e vamos pelo primeiro passo. O primeiro passo que nós fizemos foi atribuir, criar setores e atribuímos aos setores algumas letras. Ou seja, ele é identificado que nós percebemos que nós tínhamos que diminuir o retrabalho. E a forma de diminuir o retrabalho era usar fazer com que alguns trabalhos que fossem realizados por um servidor fossem aproveitados pelo outro. Como seria isso? Nós achamos que as etiquetas seriam um instrumento que daria essa possibilidade de evitar o retrabalho. Então, nós começamos por esse primeiro passo, que foi criar primeiro os setores por letra, exatamente porque vai facilitar na hora de identificar pelas etiquetas, e cada setor tem essa letra que nós colocamos: setor prazo, setor de triagem, setor de convênios, setor de despacho na secretaria, setor E, que é de expedientes, que expede mandados, setor F, que é aquele que faz remessas de carta precatória, remessa de mandados, remessa de AR, o G, que é o setor do gabinete, o DV, que é o diretor de vara, e o J, que é o juiz. Ou seja, são identificados por essa letra esses diversos setores. Aí o próximo passo seria atribuir a esses setores as tarefas, né, do PJE. Então, nós criamos a cada setor quais as tarefas que são vinculadas a esse setor. Então, nós temos aqui o setor A, que é o setor aquele de controle de prazo, o antigo controle de prazo, que era CEPOD, se não me engano, e aqui estão todas as tarefas relativas a ele e também os servidores que são responsáveis por esse setor. Eu não vou citar todos para não nos alongar. Vamos logo para o próximo setor, que seria o setor de convênio, que é o mais conhecido, acho que todas as áreas têm. Aqueles setores que fazem consultas aos diversos convênios, o do Bacenjude, Infojude, Renajude, Senib. Então, esse setor, ele é o setor C, e nós vamos mostrar para vocês que depois que nós atribuímos os setores e as suas tarefas, nós vamos para o PJE mais R e criamos fazemos os filtros de tarefas. Vou mostrar para os senhores aqui como esse filtro é importante depois que nós criamos esse setor. Aqui está, aqui é o do juiz, né? O setor J, que é o do juiz, com todas as tarefas do juiz, que seriam aqui as de assinar. Vamos lá, aqui. Bom, aqui nós estamos no PJE, certo? Aqui nós estamos no PJE, está vendo aqui? Aqui seria o filtro de tarefas, não tem nenhum filtro aqui. Filtro de tarefas, filtro de setores ou de tarefas, não tem nada. Aí nós vamos no PJE, ó, aqui tem o PJE, entramos no PJE, procuramos bem aqui, ó, que é filtro de tarefas, né? Filtro de tarefas, aqui, esse aqui é filtro de tarefas. Bem aqui, nós criamos, aqui nós vamos colocar o nome do setor, setor A, por exemplo, e aqui nós vamos incluir todas as tarefas relativas a esse setor. Ou seja, ele vai ser vinculado a esse setor A. Aqui deu um exemplo. Aqui está criado, estou criados todos os setores, A, B, C, D, F. Em cada setor, nós fomos incluindo as tarefas aqui embaixo. Então, setor A, setor A, as tarefas dele, setor B, as tarefas dele, setor C, as tarefas dele,
ter as suas respectivas tarefas. Ou seja, depois que nós fazemos todo esse trabalho de colocar o setor e as tarefas respectivas, criados, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, aqui nesse botãozinho, vamos ligá-los para que ele vá para o PJE. Aqui nós damos um FC5, né, para atualizar o processo, e ele vai aparecer aqui nessa barra aqui do lado. Ó, vocês estão vendo aqui, tem A, B, C, D, F, G. Então, nós conseguimos controlar toda a vara através desses botões aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, como está o setor A, o setor B, por aqui eu consigo, porque já tem esse filtro. Esse filtro todos os servidores têm. Então, aqui, ó, eu consigo ver, por exemplo, o setor, eu tinha 31 mil processos, setor A, ele só tem tantos processos, olha aqui, setor B, aí tem as tarefas relativas a ele, setor B tem tantos processos, e em quais tarefas estão distribuídos esses processos, o setor C, que é de convênio, onde estão distribuídos, setor D, respectivamente, ó, minutar, despacho, decisões de secretaria, eu tenho aqui como tem 400 e tantos processos, sei quais as tarefas que estão sendo distribuídas. Setor D, que é o setor GF, F, que é o setor de remessa. Essa explicação no final. Então, depois nós vamos poder explicar para que serve isso daqui. Ao final, a gente vai mostrar que isso também resolve para muitas situações. Pois bem, então vamos ao próximo passo. A criação de etiqueta dos colaboradores, ou seja, estagiários, funcionários e do juiz. Nós verificamos aqui para cada... não, desculpa, passou. Para cada servidor, nós atribuímos uma etiqueta e a cada etiqueta aqui, antes do nome dele, nós colocamos o setor respectivo. Então, nesse setor A, nós tivemos que juntar setor A com B, porque agora ele é AB, nós temos 3 funcionários. Então, todos eles, a etiqueta de identificação deles, ela é antecedida pela etiqueta do setor. E assim sucessivamente. O setor C, o Anderson, o setor B. Então, nesse caso aqui, o setor A, AB, né, que nós juntamos o setor A com B, o C do Anderson, ele fica vinculado ao setor C, que é de convênio, e aqui os outros, assim, sucessivamente, em relação a cada servidor, nós temos, inicia sempre com o processo, com o nome da unidade que ele está, do setor que ele está, certo? Nós temos, vocês me perguntam, mas como é que nós fazemos essa etiqueta? É possível nós colocarmos essa etiqueta de forma automática. Existe um recurso no PJE, que eu não sei se está aqui, bem aqui está o vídeo, mas não sei se daria tempo, se os senhores gostariam de ver como é que nós fazemos essa identificação automática, para que não, que na hora que entra na tarefa, já entra no nome dos servidores. Talvez ao final, porque talvez não dê tempo, aí, se os senhores tiverem interesse, nós mostramos no PJE, o recurso do PJE, não é do PJE mais R, lá na parte de etiquetas, e que nós conseguimos vinculá-los a todas as tarefas relativas a esses 3 servidores, na hora que entram no processo, de acordo com o dígito, automaticamente vai com o nome deles. Então, ele já sabe se eles são responsáveis ou não, de acordo com o dígito, de acordo com as tarefas, por esses processos. São recursos do PJE. Está aqui no vídeo, mas depois, se vocês tiverem interesse, se houver tempo, nós demonstramos. Vamos ao próximo passo. Passamos. O próximo passo é a criação de etiquetas de mês e data. Esse também foi uma etiqueta que nos deu vamos dizer assim, muita transparência. Cada setor, nós criamos a data em que a etiqueta ingressa na tarefa. Aí vocês me perguntam, o PJE mais R não já diz isso há tantos dias que entrou na tarefa? Sim, mas o que nós precisamos é saber, naquele mês, quantos processos entraram naquele mês. Então, às vezes, no nosso caso aqui, que nós temos muitos processos antigos, eu quero identificar quantos tem no ano de 2024, quantos tem no primeiro trimestre de 2023, de 2025. Então, para nós, é importante saber o quantitativo de processos que ingressaram nesse mês. Então, vamos dizer aqui, isso também pode ser feito automático, nós fazemos isso. Vou mostrar aqui o vídeo. Creio que vai entrar o vídeo. Ele vai entrar.
Esse negócio não está atrapalhando. Peraí. Só um minuto aqui, eu prometo. Esse vídeo aqui demonstra mais ou menos como é que nós fazemos. E para que serve que não vou nem mostrar como nós fazemos no automático, mas aí há uma possibilidade de nós mostrarmos depois. Mas aqui nós vamos ver por que que ele é útil no processo. Aqui, não, você não pode passar, para subir. Entrou na tarefa. Ó, entramos nessa tarefa aqui, né, que é minutar despacho. O servidor vai encontrar mais ou menos qual o período que ele está tão atrasado, mas ele pode, pelo menos, escolher qual o tipo de processo que ele vai trabalhar, qual é o tipo de demanda, porque ele vai receber os processos aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Em fevereiro, nós temos tantos processos, em janeiro, nós temos tantos. Tem como saber identificar, através dessa etiqueta de datas, quando ele entrou na tarefa e o quanto que há processos antigos. Ó, temos processos de 2024 ainda. Temos alguns de 2025 e a maioria é de 2026. Continuando. Prosseguir. Pois bem, nesse caso aqui, o servidor que entrar nessa tarefa aqui de minutar despacho de secretaria, ele pode, por exemplo, filtrar, saber quais as datas aqui que estão antigos, depois ele pode, para saber qual tipo de demanda que ele vai trabalhar. Aqui ele já recebe do setor de triagem, não foi ele, qual é o tipo de demanda, é o MD, minutar despacho, vai dizendo o que foi, o que a pessoa pediu. E ele pode escolher qual que ele vai trabalhar nesse dia. Então, ele vai normalmente escolher o processo que tem mais, né? O maior volume. Então, nesse caso aqui concreto, que nós preparamos a filmagem, ela vai escolher, está muito fora do mundo. Aqui, ela vai escolher ter mais processos. Aqui, 80, né? Seria esse aqui, que é pedindo conversão em renda de depósito judicial. Só que antes dela apreciar essa quantidade toda, ela vai verificar se eles estão antigos ou não. O que que ela vai fazer? Ela vai clicar nesse tipo de pedido aqui, que tem para ela apreciar, para fazer a multa. Ela vai filtrar por aqui qual seria a data da entrada, e ela vai perceber o quê? Que relativa a esse pedido, que é de conversão em renda, tem que estar com essa posição. Ó, tem tantos processos aqui, nós verificamos que esses aqui são bem atualizados e só tem poucos antigos. Esses aqui estão muito mais modernos. Então, não vale a pena trabalhar, embora tenha muitos processos, eles não estão tão atrasados. Então, ela não vai usar esse tipo de demanda, que é conversão em renda, ela vai deixar para fazer mais tarde. Então, por isso que a data é importante para dar essa decisão de onde nós deveríamos atacar, não só o servidor, como o juiz vai olhar, olha, tem muito processo parado nessa tarefa, vamos dar ênfase a ela. Então, ele tem essa função de dar esse discernimento. Aqui ela já escolheu outra tarefa, que foi de Cisbajude. Aí ela foi ver, ó, o Cisbajude tem muito mais processos antigos, né? Que é o de 2025, 2024, tem razoavelmente também novos, mas ela vai trabalhar nesses antigos aqui. Então, o importante é ter essa visão, esse panorama de quanto está atrasado, quanto que ele está atrasado no processo. Então, esse foi um tipo de etiqueta que nos ajudou muito, não só para o servidor, como também para o gestor. Quinto passo foi a etiqueta de urgência. Nós verificamos que cada setor tem que ter a sua etiqueta de urgência. Aí nós criamos que são todas vermelhas, porque às vezes era urgente para o juiz, aqui, ó, era urgente para o juiz assinar, mas não era urgente para o servidor fazer. Aconteceu comigo. Eu deferi uma liminar que era urgente, a decisão, e determinei um cisbajuste, mas não era urgente. Foi perto do recesso, e o servidor entendeu que era urgente. Por isso, nós vimos a necessidade de que cada setor tenha a sua etiqueta de urgência. Então, na hora que eu assino, se for urgente, eu vou deixar a etiqueta ser urgente para o próximo passo,
que é o servidor do convênio, que vai fazer o bloqueio e o desbloqueio. Então, essa é uma coisa interessante que nós achamos que realmente foi necessário. O sexto passo foi a criação de etiqueta de fluxo. Voltamos aqui. O que é essa etiqueta de fluxo? É a etiqueta do próximo passo. A etiqueta do próximo passo, se ninguém quiser usar o que nós já fizemos, esse era o central, foi a espinha dorsal da nossa pequena revolução. Essa etiqueta, ela demonstra qual é o próximo passo do processo. E essa aqui foi que realmente diminuiu o retrabalho. Porque o que acontecia? Nós fazíamos, o servidor fazia análise do processo, depois que ele fazia análise, o juiz assinava, fazia a minuta, o juiz assinava que entrava naquela caixa avaliar ato judicial proferido, sem nenhum indicativo do que é que o juiz determinou. Então, essa etiqueta, ela demonstra qual é o passo que o juiz, qual a última decisão do juiz, o que é? Ele mandou fazer um cisvajude, mandou expedir um mandado, mandou expedir uma carta precatória, ou seja, essa etiqueta de próximo passo foi o que diminuiu o retrabalho. Então, aquela caixa de avaliato judicial fluía rapidamente, porque você não precisava olhar o processo. Você só olhava a etiqueta do processo e sabia qual era o destino que deveria ser dado àquele processo. Então, essa aqui foi a grande revolução, foi a criação de etiqueta de fluxo, que é a etiqueta de próximo passo, e cada setor é responsável, ou seja, o que vai receber o processo, o que é destinatário do processo, tem a letra, né? Que é o setor A. Então, quando eu digo assim, se convênio, se eu digo que é para fazer um cisvajude, então ele vai com a letra C, que é convênio. Mas, além disso, não só dê a letra C, como exatamente nós vamos dizer qual é o tipo de atividade que ele vai ter que fazer. Eu vou voltar depois das regras, por exemplo. Olha, setor E, que é o de expedição de documentos, né? Se eu digo que é para expedir um mandado, como é que sai o gabinete? Quem faz a minuta, bota lá. O juiz decidiu, deferiu, total, deferiu expedição de mandado de penhora. Qual é a etiqueta que o servidor vai botar, que fez a minuta? Botar E, que é o setor E, ele vai botar expedir mandado de citação ou expedir mandado, deixa eu só dar aqui expedir, mandado, expedir, setor E, expedir mandado de citação, ou expedir mandado de citação penhora e avaliação, ou expedir mandado de desconstituição, ou expedir mandado de reavaliação. O servidor que fez a minuta, ele já inclui a etiqueta que vai no processo, é a do próximo passo, que é o setor E, melhor, o próximo que vai executar, que seria uma dessas aqui, já tem um norte, e ele vai receber esses processos já com essa triagem. Ele não vai precisar parar para fazer uma nova triagem. Já vem com essa pré-triagem feita pelo setor antecessor, o último servidor que analisou o processo, que foi o servidor que fez a minuta. E, lógico, ele vai acumulando, todo dia eu mando 1, 2, 3, 4 processos, por exemplo, de expedir mandado de citação, quando tiver 10, ele vai trabalhar com aqueles processos, vai examinar realmente se é isso mesmo que eu determinei, e vai fazer em lote essas expedições. Agora, voltando aqui, só para dizer quais são as regras que nós tivemos que implantar. As regras para a criação de etiquetas. Primeiro, para não ter nós tínhamos milhões de etiquetas, nós padronizamos. Cada setor é responsável por a criação das suas etiquetas. Mas não é ele que vai colocar a etiqueta. Quem coloca a etiqueta é o setor antecessor. O setor antecessor vai fazer o seguinte, ele vai dizer qual é o próximo passo. Então, quem coloca a etiqueta é o setor antecessor. Quem recebe, já recebe triado. E depois que ele executa aquele ato, ele tem que retirar a sua etiqueta, que já foi executado, e passar para o próximo passo, que seria o próximo setor. Então, no caso da expedição de mandado, né? Ele vai colocar, depois que ele expede o mandado, como vai para o setor F, que é o setor de remessa, né? No caso, hoje é automático, mas na hora de controlar o mandado, é o setor F, também ele que controla. Então, ele já vai botar lá, aguardando devolução de mandado. E até diz qual é o tipo de mandado. Ou seja, ele tira a etiqueta dele, porque ele já cumpriu o setor E, que é de expedir mandado, e coloca a etiqueta do colega que vai controlar essa devolução do mandado, que é o setor F. Então, cada servidor é responsável por receber pré-triado
na hora de executar, entregar também pré-triado para o novo funcionário, próximo funcionário. Então, vamos lá. E isso também para nós foi importante, porque eram muitas etiquetas, e agora, como cada etiqueta tem o seu dono, ou seja, tem o seu setor, esse é responsável por criar, por recriá-la, por aglutinar, por separar, porque ele vai, da sua conveniência, vai dizer, não, agora, por exemplo, existe uma etiqueta que é expedir ofício para a Caixa, para ela fazer conversão em renda ou para devolver para o executado. Aí o próprio setor que cumpre já diz, não, eu quero que seja separado, quando é devolução de carta precatória e quando para ou não, devolver o dinheiro para o executado ou se é para converter em renda. Então o despacho vai ser expedir ofício para a Caixa, conversão em renda, ou expedir ofício caixa, devolução executada. Então, ele que vai definir como ele quer que o processo chegue na sua caixa triar. Mas quem faz a triagem é o antecessor, quem remete o processo para o destino. Então, aqui estamos dando o exemplo do setor F, que é o que recebeu aquele mandado. Deixa eu voltar aqui novamente. Bom, o setor F, depois que ele cumpre o mandado, ele tira a etiqueta dele e vai botar no setor F, que é aguardando devolução de mandado. Ele aqui, o setor F, sabe que aquele processo está aguardando o cumprimento do mandado. Ele é responsável por controlar isso. Pois bem, essa aqui é a etiqueta de prazo, quando a gente intima, normalmente, como nós intimamos, já colocamos a etiqueta de prazo do que está aguardando ser. Quando a gente intima, por exemplo, o servidor ou o exequente, nós já sabemos o que tipo, a gente bota lá, aguardando alguma providência dele, já colocamos lá, para quando voltar, decorrer o prazo, o servidor que vai receber no setor A já sabe mais ou menos o que nós estávamos esperando, a providência que o exequente fez ou não. Vamos lá. Agora, outros tipos de etiqueta que nós fizemos. Também podem ser úteis aos senhores. Isso nós vamos mostrar. Etiquetas assim, essas também foram muito importantes para evitar o retrabalho. São etiquetas de pendência e a etiqueta de diligências realizadas. Para que servem essas etiquetas? Normalmente era para análise do processo, normalmente para o gabinete, mas hoje em dia elas servem também para toda a secretaria. Que são pendências. Nós utilizamos, nós escolhemos aqui esse hashtag como uma marca, né, um símbolo de que é uma pendência. Então, toda vez que tiver uma pendência, ela tem um hashtag antecedente. Que tipo de pendência ocorre muito conosco? Se tem um depósito judicial, esse depósito judicial ele vai ficar lá até o final do processo. Mas quando formos arquivar, nós teremos que resolver o problema dele, ou devolver o executado, ou foi convertido em renda ao exequente. De qualquer forma, essa hashtag depósito judicial já demonstra que existe uma pendência que tem que ser solucionada até o final do processo. Não é o próximo passo, é uma pendência que tem que ser feita em algum momento, que não será o próximo passo. Próximo passo, nós temos a etiqueta dos setores, né? Por exemplo, uma penhora de um bem, aí vai que, por exemplo, ele pagou, aí é extinto o processo, vai para o arquivo com essa penhora? Não, tem que ser desconstituída. Então, toda vez que há uma penhora positiva, se utiliza essa etiqueta de hashtag penhora positiva. Isso pode ser utilizar para qualquer coisa, por exemplo, aqui CENIB, nós fizemos uma indisponibilidade de bens, vai ficar lá essa hashtag indisponibilidade, essa pendência, porque se ele pagar e for extinto o processo, temos que tirar essa indisponibilidade. Ou no caso, né, até Serasa Ajude também, se tem um Serasa Ajude, aí ele parcela, ele pede uma suspensão de Serasa Ajude. A gente sabe que tem uma pendência que tem que ser resolvida no decorrer ou no final do processo. Então, essa etiqueta evita retrabalho, principalmente para aqueles que vão arquivar o processo. Isso pode servir para tudo. Ah, tem uma liminar pendente, coloca lá. Ah, tem um agravo pendente, bota lá. Ah, tem um embargo de execução pendente, coloca. Essa pendência não é o próximo passo a ser resolvido, mas é algo que vai ser importante para ser resolvido em algum momento do processo. Isso nos ajudou muito. Depois que nós criamos essa de pendências, nós chegamos à necessidade de criar uma outra etiqueta, que são diligências já realizadas. Então, para que serve essa diligência? A gente usou também aqui, ó, nós utilizamos esse símbolo aqui, cifrão. Por nada, era um símbolo que ficava mais fácil. Aqui na ordem alfabética ele coloca lá em cima essas etiquetas.
Então, essas diligências realizadas, que tipo de diligência? Por exemplo, se houve um renajude e ele foi negativo, nós fizemos um conceito renajude e deu negativo. Para que serve essa informação? A gente coloca no processo, porque pode ser que o exequente peça de novo. Então, já tem lá o símbolo de que já houve essa diligência. Isso aconteceu também com a carta precatória e tal. Citação, por exemplo, positiva. Houve uma citação, a gente já coloca citação positiva. Porque muitas vezes, não é raro, o exequente pedir novamente a citação, mas já está a etiqueta, já está citado, então não tem por que definir novamente. E o bom também de quem vai executar, por exemplo, se vai expedir o mandado, já tem lá que a citação está positiva, então não tem por que expedir um mandado de citação, só de penhora, porque já houve a citação. Então, esse de diligências, nós verificamos que foi muito útil para a análise do processo. A princípio no gabinete, mas depois nós percebemos que na secretaria também foi muito positivo essa etiqueta. No caso das cíveis, né, nós também temos processos cíveis. Se tem a contestação, a gente bota cifrão contestação apresentada, ou cifrão réplica apresentada, ou cifrão, se tem perícia, como é uma pendência, a gente bota hashtag, né, perícia. Enquanto não for selecionado, todo mundo sabe que tem uma perícia, mas tem lá laudo juntado, aí é um cifrão, ou seja, foi uma providência que já foi realizada, é cifrão, laudo juntado. Ou seja, você olha que nós temos milhares de processos, nós conseguimos ver através das etiquetas qual a fase que ele está, se já houve contestação, se já houve perícia, se a parte já se manifestou sobre a perícia. Então, a gente usa sempre o cifrão para situações, atos do processo importantes que já foram praticados, para sabermos qual é o próximo passo, vamos dizer assim, que ainda está faltando. E hashtag quando há uma pendência ainda a ser solucionada. Então, esse tipo de etiqueta diminuiu muito o retrabalho. Para nós também foi essencial. E também criamos etiquetas permanentes, são aquelas que nunca devem sair, dependente do setor. Por exemplo, se o juiz é suspeito, nós colocamos essa etiqueta X, que vai ficar a vida inteira até chegar o processo, ou então empresa em recuperação, falência, ou a parte faleceu. É algo que não interessa qual fase está. A gente colocou uma etiqueta que é uma etiqueta permanente, para alertar algumas situações, né? E, principalmente quando o juiz está suspeito, para que ele não atue. Nós utilizamos o X entre parênteses. Tem as etiquetas de sobrestados, que é mais para fazer o controle da prescrição. Nós utilizamos o S, que é para suspender. SX, quando já está suspenso, quando já está na tarefa de suspensão. E o mês em que ele foi suspenso para efeito de prescrição intercorrente. E temos, então, suspensão é quando eu determino, suspender artigo 40. Então, na hora que o servidor faz a minuta de suspender, ele já coloca essa etiqueta. Aí, quando eu assino, eu estou sabendo que eu estou suspendendo o artigo 40. Quando chega no avaliar, o servidor que trabalha na triagem já vai colocar naquele definitivo sobrestamento. E quando ele sobrestar, ou seja, já está sobrestado, aí ele passa a ser SX, para a gente saber que já houve a suspensão, que já está lá no seu destino. Enquanto está na tramitação ajustada, ele é S. Quando ele chega lá, ele é SX. A mesma coisa nós fizemos com o de arquivamento. Arquivamento, a gente escolheu a letra Z, que é o final, né? E também porque está adormecido o processo. Aí, antes do arquivamento, quando eu determino, é Z, arquivar com baixo. Quando ele chega no arquivo, a gente bota ZZ, que é arquivado definitivamente. É importante ficar o ZZ quando já está arquivado, porque se houver, por exemplo, desarquivamento por algum motivo, ele volta para a tramitação ajustada com essa etiqueta ZZ, a gente sabe que ele já foi um dia, ele foi falecido, ou seja, um dia ele já teve arquivado, então provavelmente ou está errado, porque ele está na tramitação ajustada, ou porque teve alguma providência, mas com certeza ele vai voltar rapidamente de novo para o arquivo. Então, são algumas coisas que nós fizemos. Agora, nós vamos mostrar para vocês como ficou essa etiqueta depois que nós Gente, criamos eu esse tô CG. viajando na maionese. Foi? Desculpa, alguém falou? Vamos lá. Como é que fica essa etiqueta depois que nós criamos todo esse sistema? Tem a etiqueta. Deixa eu ver. Sim, tem como aumentar aqui não, né? Vamos lá. Olha, aqui tem a etiqueta de prazo. Está aqui, ó, 3 de março de 2023. Ou seja, eu sei quando chegou na tarefa.
Aqui diz que tem uma pendência, que a gente botou a cor dela preta para saber que é uma pendência, depósito judicial, mas tem um hashtag aqui, ó, para significar que há uma pendência. Nós temos que resolver isso antes de arquivar o processo. Ele não pode ser arquivado com depósito judicial. Ele chegou desde essa data, tem um depósito judicial. Aqui tem dizendo que a citação foi positiva, ou seja, ele já foi citado. Aqui, como está o citrão, significa que essa providência que está cinza aqui já foi feita, já foi realizada. Então, nós estamos na fase já de penhora, né? Tanto que já houve um depósito judicial. Aí, qual é o próximo passo? Quem é responsável por esse setor, por esse processo agora? É o setor MD, né? MD, que é de despachar, que há depósito, conversão em renda. Ou seja, alguém do setor de triagem, do setor A ou B, entregou aqui para o setor de despacho, que é o setor MD, D ou MD, essa etiqueta MD, minutar despacho, secretaria, na qual diz depósito e conversão em renda. O pedido é esse. E a servidora vai apreciar isso. Só que na hora que ela for apreciar esse pedido, que é de conversão em renda, ela já sabe que a parte foi a citação positiva, há um depósito judicial, portanto, por isso que ele está pedindo a conversão em renda, e desde essa data que está na tarefa dela. Aí alguém pediu urgência, ele está aqui, me deu urgente, ela tem que ter urgente, porque tem a etiqueta de urgência dela, e existe um pedido de suspensão do processo, que é externo. Isso aqui é a etiqueta automática do PJE, que é quando a parte pede, ele está pedindo a suspensão. Então, depois da conversão em renda, ela vai fazer a suspensão. Então, aqui eu não preciso abrir o processo para saber que esse processo já houve um depósito judicial e que agora está pedindo a conversão em renda e a parte já foi citada, naturalmente já deve ter sido intimada, e por isso ela vai apreciar esse pedido e está desde essa época na tarefa dela. Então, para nós, esse é o gráfico do que aparece e eu não preciso olhar o processo para saber a situação que está, né? Mas o mais importante é que ela sabe que o que vai ser apreciado é essa etiqueta aqui, que é a etiqueta de fluxo, que é a etiqueta do próximo passo. O setor D, quando a gente manda para lá, manda MD, que depois ela refina em D, e é para apreciar o pedido de conversão em renda. Para nós, isso aí ajudou muito. Agora, nós vamos ver agora, vocês me perguntam, para que serviu tudo isso? Não só serve para o funcionário, mas também para o gestor. Então, vamos aqui, gerenciamento de processo de 100 dias. Como é que nós fazemos para gerenciar esses processos com base nesse sistema de etiquetas? Ó, aqui nós vamos no SS, né, nessa nova versão, SS 4. Aí nós vamos, na gestão histórica, pegar o relatório do boletim 4, o famoso boletim 4, para ver qual é a situação, botamos a data que ele não atualiza, a gente tem que colocar a data que está ótima, nós vamos ter que mudar para março, março de 2026, Maranhão, março de novo, aí fizeram automático, agora a gente tem que botar a data. Pois bem, aqui está a nossa situação, não é de ontem, gente. Nós já baixamos. Ó, aqui eu tenho mais de 100 dias, tenho 3.100 processos, mais ou menos. Nós já baixamos para 2.940 hoje, mas essa é a posição nossa hoje, processos parados há mais de 100 dias. É muito, mas há 6 meses nós estávamos com 6.000 processos, porque nós resolvemos processos das outras varas, né? Agora nós estamos numa curva decrescente. Pois bem, aí depois que nós colocamos, vai ser os 100, aqui, ó, nós vamos listar todos os processos, aqueles 3.000 processos vão ser listados, está aqui eles, a lista. Isso tudo está no SS. Tem outra ferramenta que nós utilizamos. Depois nós vamos aqui para o PJE mais R, que é esse bem aqui, que é o de fazer etiquetas. Aí nós colocamos aqueles processos, nós colocamos aqui nesse campo, aqueles 3.000 processos, aí esperamos ele renderizar, atribuímos a etiqueta, para nossa é boletim tipo 4, boletim 4 mais de 100 dias, essa etiqueta dos 100 dias, e esperamos ele renderizar. Então, ele vai colocar os processos com mais de 100 dias
nós fazemos isso semanalmente, para termos uma ideia de onde estão os processos por mais de 100 dias, que essa é a nosso objetivo. Então, aqui nós estamos a 3.100 e poucos processos que já foram identificados, filtramos aqui pela etiqueta boletim, boletim 4, mais de 100 dias, e nós conseguimos ver o total, né? Às vezes é mais porque tem outras tarefas que se duplicam, que está um pouquinho mais. Aí aqui o setor A, setor B, quantos tem? Deixa eu parar para não falar. Setor C, quantos processos tem? Setor D, se posso. Aconteceu. Não, está indo, está indo. Então, setor E, quantos tem? Setor F, quantos tem? Setor G, quantos tem? E aqui, quais as tarefas? Onde estão esses processos mais de 100 dias, tá? Então, eu consigo identificar se existe algum setor que está, vamos dizer assim, se tem ou não muitos processos. Ó, no caso aqui, o setor J tem pouco, né? Então, do juiz. Onde é que está o problema? Eu consigo ver por esse gráfico. Sim, agora nós queremos também ver se nós vamos olhar pela tarefa. Então, aqui vai acontecer, vou usar uma das tarefas e vou entrar na tarefa para verificar qual servidor é responsável por determinada tarefa. Então, aqui eu vou escolher o setor A, né? Aqui está dizendo quantos processos tem no setor A mais de 100 dias. Aqui, ó, filtrado pelo boletim de 100 dias. Mas eu vou pegar a tarefa que ele tem mais processos, e essa aqui, esse é de comunicações, e vou verificar dentro dessa tarefa qual o servidor responsável. Se eu tivesse um outro filtro, que eu já pedi, mas não me deram, eu poderia conseguir por aqui, por duas filtragens, boletim de 100 dias e o nome do funcionário, mas não consigo. Então, eu tenho que entrar na tarefa para saber quais são os funcionários responsáveis por essas tarefas. Então, aqui vai ter, vou filtrar o nome deles, é só o AB, né? Ó, quem são os servidores? São Helenita, Manuel e Sandra. Aí eu consigo saber, por exemplo, que eles estão praticamente iguais. Então, ele não está a menos ou a mais. Realmente é o volume de processo que exige que ele esteja nessa situação. Então, eu consigo verificar se houve um boom em determinado processo, em determinado setor, ou se o boom é do funcionário, o funcionário que não está conseguindo ter o ritmo normal, e aí a gente consegue alocar. Então, tirar, vestir um santo, desvestir o outro, de acordo com esse parâmetro, esse panorama que o PJE nos dá. A mesma coisa nós falamos em relação à meta 1 e à meta 2. Nós temos um vídeo mostrando meta 1, vou botar meta 1. Fazemos a mesma coisa, só que a diferença é que nós vamos entrar no SS também, vamos filtrar todos os processos de meta 1 que estão lá, depois que nós filtramos, aqui ó, a gente filtra pela meta 1, isso nós já trouxemos os dados do SS meta 1. Tem lá, quantos processos pendentes para meta 1, aí nós colocamos, capturamos todos os números, e depois usamos aquele PJE mais R bem aqui, que tem as etiquetas, colocamos as etiquetas de meta 1, e aí nós vamos ver onde estão os processos de meta 1 em em diversos setores. E a gente consegue identificar, vamos acelerar aqui, por que está aguardando prazo, vamos ver se já ocorreu, está para minutar, então dá andamento, ou se está ainda lá para expedir um mandado, a gente consegue dar essa celeridade, porque vai ser necessário para o patrulhamento. Pois bem, tem também da meta 2. Agora, o senhor me pergunta, sim, e com esse sistema, o que foi o resultado que nós tivemos? Como eu falei para vocês, nós temos o selo diamante desde o início, mesmo antes do PJE, graças à nossa diretora, à nossa equipe de trabalho, inclusive o Thiago, que me antecedeu, foi servidor, trabalhava diretamente com a nossa diretora Edith, que já faleceu, ser jovem, não tive um problema. E toda essa organização ela foi herdada, e nós, quando teve o PJE mais R, e ela não estava mais aqui, a equipe toda teve que se desdobrar com todos os talentos. Nós temos um novo diretor, temos a diretora que era auxiliadora, que é a Lenita, o Humberto, que é o diretor, Carolina, que é a nossa expert, a servidora mais criativa
trabalha nos ajuda nessa parte de tecnologia, e nós tentamos recriar, adaptar ao PJE. Então, mesmo com as adversidades, o nosso panorama é esse, ó, nós estamos aqui é 2024 a 2026. O nosso volume de processo era esse aqui, tramitação ajustada, e aqui os rostinhas era o nosso volume de processos, também tramitação ajustada, né? Aí, em outubro, e aqui estão os processos com mais de 100 dias, ó, nós estávamos nessa situação aqui. Quando foi em novembro de 2024, que todos os processos de execução das subseções vieram para nós, olha o salto, veio isso aqui tudo para nós. O que aconteceu? Aí, isso aqui é a tramitação ajustada, também cresceu bastante, mas os nossos, e aqui houve um salto de 100 dias. Ó, aqui está os processos que teve um salto que nós tínhamos e teve o um salto com a migração dos processos de outras varas para cá, das concessões. Aqui está a tramitação ajustada e houve um salto quando esses processos chegaram. E aqui são os 100 dias, certo? Ou seja, nós estávamos mais ou menos aqui nos 100 dias, quando houve esse salto, pioramos, né? Óbvio, depois de 100 dias dessa entrada aqui, pioramos. Chegamos a 6 mil processos, por exemplo, um dia que nós estávamos com 6 mil processos aqui em Augusta, e agora nós estamos numa fase de decréscimo, ou seja, estamos conseguindo diminuir aqui em janeiro, porque tem recesso. Então, hoje, nós estamos, teve aqui também algum problema, não sei, foi em agosto, né? E depois também teve um período que eu tive no tribunal. E isso aqui, ó, vai descendo, 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 ou seja, nós estamos com 3 mil, hoje nós baixamos mais de 3 mil, está 2.900 processos. Então, a tendência é nós baixarmos em função de todas essas etiquetas que nos ajudaram a diminuir o retrabalho. Então, hoje, o funcionário, ele sabe, quando recebe o processo, ele sabe o que ele vai ter que fazer, ele sabe quando chegou o processo, ele sabe se é dele ou é do colega, ele sabe se está com 100 dias ou não está, ele tem uma projeção, um panorama do que ele tem, qual é a demanda dele, e como ele vai atacar, se ele vai pegar os mais antigos, ou se ele vai trabalhar com os mais novos, porque o volume foi maior, se houver um estrondo, um estouro, como acontece de vez em quando a Fazenda apresenta 500 processos, 600 processos no mês, ele pode chegar para o diretor, olha, chegou tanto, eu não estou dando conta, me consegue aí ou então vem me ajudar, me consegue um terceirizado. Então, ele tem uma perspectiva. E outra coisa, ele não precisa ver o processo no todo, porque ele já tem um parâmetro. Ah, está citado, vou procurar a citação lá, se houve ou não, vai olhar o processo todo, principalmente quando o processo é migrado. Não, já tem a etiqueta lá, se foi citado. Ah, se alguém colocou lá é porque ele está citado. Então, se o pedido de a Senjute já foi citado, não houve nenhum outro pedido, a minuta vai ser para deferir. Isso não quer dizer que não veja, mas já dá uma segurança para ele, né? Então, eu creio que depois desse sistema, e cada vez alguém tira algumas coisas que estão a mais, ou inclui algumas outras sugestões, dá essa clareza. Nós fizemos, essa semana, esse mês, nós fizemos um fluxograma de como a fazenda funciona. E nesse fluxograma nós fomos colocando as etiquetas e os setores. Ficou uma coisa muito, assim, bem clara. Nós não preparamos aqui para apresentar, mas hoje nós temos um fluxograma, vamos botar na parede, e o servidor sabe onde ele está, qual é o próximo passo. Pois bem, então, a nossa situação, depois disso aqui, né, qual foram nossos ganhos? Foi que houve uma redução do retrabalho por conta das etiquetas, nós tivemos menos consultas, né, repetidas no PJE, nós tivemos mais rapidez para identificar, né, qual é a pendência, qual é a prioridade, quem é o responsável, qual é o setor, qual é o funcionário, se tem urgência ou não tem urgência, se tem pendência ou não, quais as situações que já foram praticadas. Houve uma melhor comunicação entre os setores, ou seja, um setor não entregava o processo em branco para ele, já entregava com alguma comunicação. E teve mais segurança, principalmente, por exemplo, o juiz, quando eu determino, faça um bloqueio urgente, ou então faça uma penhora no rosto dos autos urgentes. Vai chegar no setor com urgência e ele vai cumprir a ponto da pessoa não sacar o RPV, o precatório, porque tem uma penhora no rosto dos autos, né? Então, é uma segurança do gestor, do juiz e do servidor.
porque ele sabe qual a prioridade que ele tem que dar, né? E, então, e também maior segurança gerencial, como eu falei, todo dia eu abro, eu ponho lá o filtro de tarefas e sei qual setor que cresceu, que não cresceu, todos estão decrescendo, todo dia todo mundo está com menos processo com menos de 100 dias. Eu consigo ver, esse setor está parado porque houve tal situação, aí a gente vai verificar o que está ocorrendo. Então, e com tudo isso, o que nós verificamos que nós tivemos mais clareza, mais velocidade, mais rastreabilidade, mais comunicação, mais previsibilidade e assim, como nossos recursos já são escassos, nós temos que, no máximo, otimizar a utilização desses recursos tecnológicos, né? E a etiqueta foi uma forma um método de unir todos esses recursos, não se perder a informação ou a análise feita pelo servidor anterior, e para exatamente diminuir esse retrabalho, diminuir esse estresse do funcionário, que nossa preocupação é essa. Nós sabemos que não há uma possibilidade, mesmo que nós tenhamos IA, todos os robôs, vai sempre exigir do funcionário, do colaborador, do juiz, e a nossa tentativa é de poupá-los. E para poupar usar, no máximo, com toda a eficiência, esses recursos tecnológicos e fazer com que aquilo que foi absorvido por um seja repassado para o colaborador seguinte e que ele só vai acumular informações e não perdê-las. Então, resumindo, a boa administração, ela não concorre com a prestação jurisdicional. Ou seja, nós estamos focados na prestação jurisdicional, mas a administração, é o único meio capaz de garantir que essa boa jurisdição, que essa boa sentença, que essa sentença justa, essa decisão justa, realmente tenha a eficácia e a celeridade que o jurisdicionado precisa e que os nossos órgãos superiores, focados nisso, criaram alguns parâmetros para definir se nós estamos indo no caminho certo ou não, que são as metas, que são aqueles relatórios. Então, o nosso percurso, a nossa jornada foi focada nisso, em diminuir o estresse do funcionário, dos colaboradores. Então, aqui eu vou mostrar a situação da escassez, né? A situação de quem estava aqui, funcionário preocupado com a meta CNJ, a Corregedoria acabou de mandar para fazer relatório de inspeção, aí o CJF 100 dias, nós estávamos nessa situação, e eu acho que a maioria, ainda estamos assim, né? Mas pelo menos nós temos esperança, né? Essa é a situação da escassez que exige todos os recursos de administração. Eu acho que esse curso está tentando, cada um no seu talento, cada um na sua solução, divulgar para os demais. E o que nós queremos chegar? Nós queremos chegar nessa aqui zona de conforto, em que você sabe que vai conseguir e está conseguindo, está atendendo as expectativas, os advogados não estão chegando na sua porta. Essa é a nossa situação. Nós pretendemos chegar, óbvio. Então, é mais ou menos isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu quero agradecer, né, essa oportunidade da SMAF de nós termos apresentado o nosso trabalho. Ano passado eu ia apresentar, eu tive um problema de saúde, passei 2 meses afastado, mas agora eu acho que cumpri esse projeto que foi brindado pelo nosso, pela SMAF, pelo nosso diretor, de apresentar essa jornada, e que, quem sabe, seja útil aos colegas, aos servidores, aos diretores, e não precisa pegar tudo, né? Mas algum detalhe pode ser útil, porque, no nosso caso, está sendo um divisor de águas esse sistema. Eu agradeço. Aqui vamos fazer perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Será que estão me ouvindo? No chat. Bom dia, doutora. Aqui é o Gilberto. Pois não, Gilberto. Eu sou servidor aqui no Mato Grosso. Estou à frente do juizado desde 2011 e atualmente à frente do serviço do SECOM também, nosso SECOM.
Eu achei interessante. Eu cheguei em 2011 no juizado e adotei uma divisão de tarefa bem semelhante ao que a senhora propôs aí. É claro, bem simplória, não tem nada a ver com o que a senhora disse aí, né? Assim, mas a divisão bem semelhante, quem expedia, pegava todos os servidores, a gente tinha um acúmulo muito grande de trabalho, audiência, perícia. O nosso juizado é composto basicamente de mais de 80% de processos previdenciários, e aí foi uma coisa que deu muito resultado, né? A minha dúvida aí é quanto ao PJR, né? Eu queria fazer, na verdade, o meu objetivo aqui é tentar fazer alguma automação, né, nessas etiquetas, gestão das etiquetas, gestão do trabalho, e também para o gabinete, né? Já adianta aí, peguei vários contatos dos juízes aí que proferiram as aulas, né, para me fazer contato posteriormente, para fazer uma automação de sentença também no gabinete e tentar deixar os assessores só para revisão. Mas na gestão de secretaria, gestão do trabalho, né? A automação da etiqueta do PJR, eu preciso de algum auxílio do CINF lá, da nossa informática, ou eu posso só baixar essa extensão do PJR e já fazer essa automação de etiqueta, né? Para a gente receber aquele painel que a senhora citou lá. E nesse caso, esse painel, ele aparece para todos ou só no meu login? Ó, uma ótima pergunta. Eu imagino que você deve estar na situação mesmo, que os chefes estão piores do que as execuções, e a pergunta foi excelente. Realmente, como eu disse, nós temos os recursos tecnológicos, nós temos que usá-los com toda a eficiência, ou seja, com o máximo deles. E o PJE mais R, para nós, porque o PJE é uma grande navio, ele não se mexe muito, mas o PJE mais R é um complemento, é como se fossem pequenos naviozinhos acoplados à nave-mãe, que é o PJE, e que pode customizar e exatamente dar soluções que o PJE não consegue nos dar. Então, eu sou uma grande fã do PJE mais R, que foi uma iniciativa do colega Rafael, que é a esposa, ou não vai expor ainda. Então, assim, nós vivemos com o PJE mais R. Você vai ver o tanto de recursos, por exemplo, desde o mais básico, que é etiquetas coloridas, que dão uma grande visibilidade. Eu uso quase todos os recursos. Ele está no sistema, é fácil chamá-los e aplicá-los, não precisa do Nutec, mas pelo menos se você não tem alguém, peça só para o Nutec acoplar o PJE no PJE mais R no seu, que já vai abrir todas essas tarefas, né? E no caso, o que eu apresentei foi esse filtro de tarefas que cria o setor e indexa, né, fica indexado as tarefas, o nome do setor e as tarefas relativas a esse setor. Então, esse aí é o básico do PJE mais E. O outro são as etiquetas que são coloridas, que isso também ajuda muito, né, dá uma visibilidade. Aí, e outra coisa, você perguntou assim, todos têm isso? Há a possibilidade, dentro do PJE mais R, de exportar. Então, você cria os setores, cria as tarefas, e aí você, depois que criou, você diz, agora eu quero exportar para todos os servidores da VAR. Aí ele não precisa fazer, você vai exportar a sua configuração para eles, e é bem fácil. No meu caso lá, o meu diretor fez, mas está certo, está correto, é isso aqui, não é isso que nós queremos, agora vamos exportar para todos os servidores. Aí ele colocou no Teams, no grupo lá da Vara, e cada servidor foi lá e capturou e aplicou no seu. Mas esse primeiro passo, você pode pedir para o Nutec lhe ajudar, mas depois disso vocês não precisam. Então, e quem conhece essas extensões também não precisa. Na nossa vara, nós não usamos, nós não precisamos do Nutec. Esse PJE mais está no sistema, né? Ele é uma extensão do Google ou tem outros navegadores. Qual é? É Google e o Edge. Ele tem nas duas versões, você pode encontrar. Só tem isso, se você colocar no Google, ele só vai estar lá no Google. Mas aí, por isso que no nosso caso a gente usa nos dois, a gente colocou a configuração nos dois. Se o servidor entra pelo Google ou pelo Edge, ele vai encontrar o mesmo. Agora, só que cada servidor, aí é uma pergunta interessante. Você criou no seu servidor, não tem. Você precisa exportá-los e ele precisa adquirir essa exportação, importar essa configuração para que ele tenha acesso. E aí você pode pedir só para o Nutec lhe ajudar nesse início, porque depois você mesmo faz, entendeu?
E aí você pode estudar o tanto de recursos que tem esse PJE mais R. É maravilhoso. Todas as nossas soluções, por exemplo, etiquetar em lote, que eu ensinei aqui para vocês, por exemplo, o de meta 100, podia ser o de meta 2. Eu vou lá no relatório de meta 2, pego todos os processos, aí lá entro no SS, né, com todos os processos de meta 2, ele listar processo, aí ele lista, eu dou um Ctrl+C, né, copio, e vou no PJE mais R, que está acoplado naquele lado esquerdo, e tem lá etiquetas, né? Isso aqui é gerador de etiquetas. E aí ali eu já criei a etiqueta Meta 2, antes disso eu tenho que criar a etiqueta Meta 2 no PJE. Eu jogo essa relação de processos nessa listagem lá do PJE mais R, e atribua a ela a etiqueta Meta 2. Aí ela vai colar todas aquela relação de processo, no caso nosso, acho que eu tenho 100 processos, ele vai colar nesses processos a etiqueta Meta 2. Então, eu consigo vê-los depois, com o filtro, né, com o filtro dos setores, botando o filtro de etiqueta Meta 2, como eu fiz. Vou colocar aqui Meta 2, tem aqui, Carlinhos, só para eu... Tá. Então, com o PJE mais R, essa possibilidade de você etiquetar em bloco, ele é fantástico, solucionou muito, a gente usa muito essa etiqueta. Pega uma relação de processos e a gente coloca as etiquetas em bloco através do PJE mais R. Porque senão a gente teria que abrir tarefa por tarefa para colocar, né? Não. Com esse PJE mais R, nós pegamos qualquer relação, pode ser relação que você tiver, tem uma relação de processo complexo. Você faz a relação, bota lá nesse aplicativo lá do PJE mais R, para ele fazer essa colagem de etiqueta em lote, e ele vai botar lá a etiqueta, processo complexo, ele vai colar, qualquer que seja a tarefa, ele vai colocando nos processos que você escolheu para colocar aquelas tarefas. Então, o PJE mais R é muito rico, porque ele é adaptável, ele é customizável a cada colega. Não sei se eu respondi. Respondeu perfeitamente. Aqui hoje nós temos, mas é tudo manual. Então, eu perco tempo, por exemplo, perco meia hora, uma hora do meu dia de trabalho para fiscalizar o trabalho. Pois não, Isso, com esse você vai ser, como eu lhe falei, a qualquer momento você vai lá e clica e você consegue descobrir qual servidor que está responsável. Eu também não mostrei para vocês, mas se vocês quiserem eu mostro como fazer com que seja automático, aí é o PJE mesmo, não é o PJE mais R, que atribua ao funcionário, de acordo com a tarefa, de acordo com o dígito dele, o nome dele. Então, na hora que entra na tarefa, já no caso lá, setor A, que são 3 funcionários, já entra lá quem é Lenita, quem é Manuel ou Sandro, ele já sabe qual é dele. E quando ele cumpre e que vai para outra tarefa, sai. Então, o bom é que não vai ficar a etiqueta em outros setores, vai ficar só enquanto está no setor dele, que automatiza. Não é difícil, mas é só trabalhoso, mas eu posso mostrar, né? Vou mostrar se vocês quiserem, como fazer automatizar as etiquetas para o nome dos funcionários, de acordo com o dígito e de acordo com as tarefas. ótimo. Tem outra coisa também, é possível automatizar a data da entrada com a etiqueta do mês. O que é que nós fazemos aqui? Por exemplo, todo mês, no 1º de março, nós colocamos, para cada setor, automatizamos também essa etiqueta. Na hora que entra nas tarefas, aparece a etiqueta março de 2026. A gente bota 01 março, ou 03, para poder ficar na ordem alfabética, 03 março de 2026. Então, todo o processo que entrar na tarefa vai aparecer com essa etiqueta, de que ele entrou em março na tarefa. Ao final da tarefa, no final do mês, quando chega dia 31 de março, nós vamos tirar essa automação dessa etiqueta, a gente cancela e vai criar uma automação em abril. Então, toda vez que o processo entrar no mês de abril, nas tarefas que nós escolhermos, ele vai ter essa etiqueta automática, só que nós temos o cuidado de todo mês ter que trocar, tirar a automação do março para botar em abril. Então, você não precisa todo mês, vou colocar a data, a etiqueta de mês. Ela automaticamente, mais ou menos automático, né? Porque todo final de mês nós temos que trocar qual é a etiqueta, mas também é uma forma de nós nos liberarmos de ter que
ficar diligente em relação a isso, tá? Então, depois eu vou mostrar, tem um colega que está fazendo uma outra pergunta. Vou mostrar como fazer, que era mesmo que eu ia fazer, assim, a automação do nome do servidor, né? Para ficar automático. A gente pode botar até pelo próprio PJE, né? É? Não, né? É melhor por aqui, né? Tá, nós vamos tentar, enquanto ela está localizando aqui, qual é o que é de automação dos servidores, do nome dos servidores, de acordo com a tarefa e de acordo com o dígito. Colaboradores, né? Um minutinho aqui. Estou tentando localizar, porque eu passei que achei que não ia dar tempo. Ó, aqui nós vamos tentar botar o vídeo que nós fizemos. Ó. Aqui, não, mas eu acho que isso aí não mostra, tá? Mostra isso. Ó, aqui tem a etiqueta dos servidores do setor A, né? Que é o setor de prazo, controle de prazo, de triagem. São 3 servidores. Agora, como foi que nós fizemos para fazer essa automação, para já constar o nome deles? Ó. Nós vamos... Volta mais um pouquinho aqui. Aqui está na etiqueta. Nós estamos nesse aqui de etiquetas. A gente abre onde está a etiquetas. É aqui que é etiquetas, Nós vamos aqui no botão de etiquetas do PJE. No caso aqui, eu filtrei o setor AB, que tem 3 funcionários, tá? Você filtra qual é o nome do funcionário que você quer. Primeiro, você tem que escolher qual é a etiqueta que você vai automatizar. Se é no caso aqui, nós vamos escolher o de Manuel. Vamos lá. Está gravado? Ó, não, foi de Sandra, né? Nós escolhemos... Foi de Sandra? Foi de Manuel, então vamos descer aqui mais um pouquinho. Peraí. Passou. Foi do Manuel. Quando chegou aqui, nós vamos escolher para automatizar o do Manuel. Nós vamos ver aqui onde está essa luneta que tem editar. Vamos parar aqui. E ela tem que voltar, pessoal. Voltar um pouquinho. Está voltando? Não. Peraí. Onde tem... Manuel. Não, passou. Passou. Eu tenho que voltar. Não volte. Fecha. Aqui, deixa eu ver. Bom, é na aba de etiquetas. Ó, tá aqui. Nessa aba de etiquetas, bem aqui, a gente escolhe o nome da etiqueta. No caso, eu escolhi aqui de Manuel. Bem aqui, onde tem editar, a gente clica em editar, porque nós vamos trabalhar na etiqueta dele. E é bem aqui, vamos fazer a edição da automatização, né, nessa etiqueta. Teve um período que não estava funcionando, mas agora está funcionando. Então, nós vamos usar essa ferramenta aqui, editar, dentro da etiqueta do funcionário. Aí, dentro dessa etiqueta, nós incluímos quais os dígitos, que a gente vai mostrar que ele é responsável. O dígito dele é o 7, 8 e 9. Então, a gente botou 7, 8, 9, ou 70, 80, 90, e 700, 800, 900. Esses são os dígitos que antecedem o dígito verificador. Aliás, a data é o número do processo antes do dígito. E também nós incluímos quais as tarefas que ele é responsável. Ou seja, quando o processo tiver essa numeração, terminar com esse número, e tiver essas tarefas, automaticamente vai ser atribuído essa etiqueta aqui de Manuel. Então, e quando ele sair dessas tarefas, vai sair também o nome dele. Então, aonde é? É bem aqui, ó. Aqui você pode escolher pelo número do processo, aí você escolhe aqui, ó, se é pelo dígito ou se é o número que antecede o dígito. No nosso caso, nós escolhemos o número que antecede o dígito, certo? Então, toda vez que tiver o dígito 7, 8, 9, aí eu boto 7, depois 8 e vou incluindo. Termina em 7, aí eu incluo aqui, ó, aqui no mais, ó, vem para cá, ó, tá? Boto o número 7 aqui, venho para cá e incluo. Aí boto o número 8, aí venho para cá e incluo. Vou somando. 9, aí boto 9, vou incluindo. Ou seja, ele vai somando que qualquer um desses, ou 7, ou 8, ou 9, vai ser atribuído à etiqueta do Manuel. Agora, depois que eu escolho os números, eu venho para as tarefas. Aí eu vou incluir quais as tarefas que ele trabalha. Eu coloco todas as tarefas. É um trabalhinho chato, porque é o tanto de tarefa dele aqui, ó. Aí nós vamos escolhendo, vamos somando também, vamos atribuindo. Escolhemos as tarefas, né? E vamos enchendo ela aqui, cada um nós vamos somando. Vamos dividindo aqui e vai somando. Depois,
tem um outro momento que diz assim, concluir. E aí tudo sobe para essa segunda tela aqui e fica automatizado. Toda vez que entrar nessas tarefas com aqueles dígitos, o sistema vai atribuir a etiqueta para Manuel. Ótimo. E o bom disso é que, como diz, se sair dessa tarefa, as tarefas que estão atribuídas, ele sai também. Então, se o Manuel, por exemplo, mandar para mim, né, concurso para o juiz, aí é MG, botar gabinete, já vai sair o nome dele, entendeu? Aí já vai, se eu quiser atribuir para os servidores do meu gabinete, já vai ser atribuído dos meus servidores, entendeu? Então, esse sistema, ele é trabalhoso, mas ele é mágico, ele é muito bom. O do mês, nós usamos a mesma tática. A gente cria a etiqueta vamos dizer, agora, em abril, nós vamos criar a etiqueta abril, né? 04, a gente bota 04 para ficar na ordem alfabética. 04 abril e 2026, aí botamos, no dia 1º de abril a gente coloca. Aí todos os processos que entrarem em abril, ela vai colocando. Aí quando chega no dia 31, nós temos que tirar a automatização, senão ela vai continuar colando no mês de maio. Então, isso é muito bom. Uma pessoa que está fazendo uma pergunta. Assim, agora tem um colega que está fazendo uma pergunta, eu poderia falar que eu não estou conseguindo ler. Poderia, por favor? Augusto, Com é isso? certeza. Bom dia, doutora Clemência. Excelente explanação, minha... Não, segue ativar. Eu agora não estou ouvindo, né? Tem que pedir para alguém ativar. Bom dia, a senhora está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Bom dia, Augusto. Bom dia, doutora Clemência. Assim, excelente explanação, minha gratidão por esse método muito organizado. Tenho certeza que trará grande valor aqui para a nossa experiência. Mas é o seguinte, na minha experiência, o que eu observo é que não é tão fácil manter as etiquetas corretas, né? Saindo corretas de um setor para outro. A gente já tentou algumas metodologias e eu sinto que essa tem sido a minha principal dificuldade. Pela sua experiência, o que a senhora atribui assim, o êxito na manutenção dessa etiquetação correta pelos servidores ao longo do tempo? Assim, qual a chave para manter elas sempre atualizadas? Eu não saberia dizer, mas assim, primeiro, quando nós criamos, foi um trabalho de equipe. Então, nós criamos primeiro os setores. Então, já ficou definido que cada setor é responsável por sua etiqueta. Então, o setor G, que é o do gabinete, nós somos responsáveis por criar nossas etiquetas. Mas, como eu disse, quem manda o processo para nós é outro setor, é o setor de triagem que manda. Então, se ele diz assim, por exemplo, tem um pedido de redirecionamento. Aí o pedido é esse, que é o redirecionamento da execução para o sócio. Vem para nós, MG, que é o militar gabinete, e redirecionamento. Nós estabelecemos como nós queremos recebê-los. Então, vem com redirecionamento. Aí para a gente já tem uma triagem, ou seja, todos os processos que tiverem essa etiqueta, quando nós formos trabalhar, nós vamos trabalhar em lote, né, naquela etiqueta. Então, se eu recebo triado, quando eu definir isso, por exemplo, se eu deferir o redirecionamento, o que é que o servidor que fez a minha minuta? Vai dizer, expedir carta de citação, e aí nós padronizamos o setor de expedição, aí ESP, a gente também nós fomos reduzindo, expedir, tracinho, C, citação, segundo os sócios, o segundo executado. Já sai, na hora que ele faz o meu despacho, ele já tem a preocupação de colocar qual é o próximo passo, porque eu, como juíza, vou olhar. Isso também é uma coisa interessante. Como eu participei, né, fui agente ativo nessa construção, toda vez que vinha um processo sem etiqueta, eu botava. Eu só passava para avaliar se tivesse a etiqueta. Foi muito importante para o juiz ter esse controle. Então, eu sou um filtro de que sai do meu gabinete para a secretaria com a etiqueta certa. Eu olho meu despacho, olho se a etiqueta está correta. Tem servidor que eu já nem olho mais, porque eu vejo o que ele faz. Mas tem uns que eu ainda tenho a preocupação de olhar para ver se o que ele está mandando na minuta corresponde à etiqueta que ele está conduzindo, né, para o próximo passo. Então, eu acho que o juiz, eu sou esse vetor de filtragem, de estar sempre percebendo se, pelo menos no início, se está sendo adequado ao que nós combinamos. Mas se não for o juiz, porque eu sei que o juiz não tem tempo para isso, só consigo isso porque nós construímos juntos. Então, eu tenho essa visão.
quem vai avaliar, que é o setor de avaliar, que no nosso caso, o avaliar, não, nem olhava, você pegava a etiqueta aí, depois que nós implantamos, mas então, se não for o juiz, que seja o que faz o avaliar ato judicial proferido. Porque ali ele vai ter que abrir o processo para ver o que foi que o juiz determinou. E ali ele põe as etiquetas. Se é para o setor de expedição, expedir, ou se é para o setor de convênio, né, convênios, ou é só para aguardar prazo, que aí é só botar no aguardar prazo, que hoje em dia já tem aquela possibilidade de já ir direto para o aguardar prazo, né? Mas alguns não, então, alguns não usam esse recurso, vai cair no avaliar. Então, esse servidor da triagem, que é o que é responsável pelo avaliar ato judicial, ele pode ser esse vetor de filtragem, se houve ou não essa aplicação dessa norma, né, geral de aplicação de etiqueta. No meu caso, foi o próprio juiz, fui eu, ou seja, e aí, quando o servidor não fazia, eu fazia. Hoje, o meu gabinete todo já faz, porque sabe que eu vou ter que fazer, eu vou fazer, então eles fazem. E aí, ou seja, eu já entrego para avaliar muito tranquilo. Então, eles pegam tudo que é setor, tudo que é ser, para entregar ser para o convênio. Pum, ele joga para consultar convênio e tem lá, se é para fazer esses bajude, se é para fazer renajude, se é para fazer infojude, ele já vai só colocando lá nas caixas, porque já tem a etiqueta, ele não vai olhar a minha decisão, porque ela já está lá, definido o que eu quero. E o que é bom para o juiz? É que o juiz sabe que o que eu determinei vai ser cumprido, porque está lá a etiqueta de fazer um desbloqueio, por exemplo. Eu sei que não pode ir para outro setor, vai para o setor que eu mandei fazer o desbloqueio. E se eu botar ainda urgente, ser urgente, eu tenho certeza que ele vai favoritar o ser, todo urgente é favoritado. Aí é uma norma geral, todo mundo tem que ter a etiqueta de ser urgente, vermelha e favoritado. Então, vai chegar para ele favoritado e ele vai fazer com urgência. Então, ele tem um filtro do juiz, no meu caso, que foi o juiz, mas poderia ser o próprio quem minuta, ele está sempre focado. Fez a minuta, assim, qual é o próximo passo? A pergunta que ele faz. O próximo passo, a juíza está mandando expedir carta, ou fazer convênio, ou só aguardar prazo. Então, ele tem que ter esse discernimento de colocar a etiqueta. O juiz seria o segundo filtro, porque às vezes eu assino só pela etiqueta, por exemplo. Quando Kalina, que é que faz a minuta da secretaria, que é mais padronizado, quando ela bota lá, fazer esses bajudes, eu não vou nem olhar a minuta, porque eu já conheço a minuta desse bajude dela, que é toda seriada. Faça esses bajudes, se acontecer isso, faça isso. Se for positivo, faça isso. Se for negativo, eu não vou ler tudo, porque eu já sei que é padrão. Eu só vejo a etiqueta, fazer esses bajudes. Veio de Kalina, quer dizer, que tem a etiqueta dela, Kalina, e tem a etiqueta fazer esses bajudes. Por essas duas etiquetas, eu assino em bloco. Né? Mas eu estou vendo que eu estou fazendo, assim, que eu tenho certeza que eu já vi, já sei qual é o modelo dela. Agora, quando é do gabinete, que é mais, eu tenho que olhar a minuta, e no final eu vejo qual é o passo. Aí, às vezes, o servidor, o estagiário, não sabe utilizar a minuta certa, mas aí eu vou lá e coloco. O fato é que eu entrego para avaliar tudo já triado, mas se não for o juiz, eu sei que é difícil, tem que ser quem minuta, tá? E quem minuta tem o dever de colocar a etiqueta do próximo passo. O setor de triagem é um segundo filtro. Se ele, a princípio, ele não vai confiar, certo? Ele vai ter que olhar mesmo se aquela etiqueta está certa. Mas no futuro, ele vai confiar que quem minutou, né, colocou a etiqueta certa e vai jogar para o setor certo. Então, para nós foi muito fluido, porque o setor B amou, que é o setor de triagem, que era do avaliado judicial, ele amou, porque um dia ele conseguia distribuir os processos todos só pela etiqueta. E os setores que recebiam davam graças a Deus, porque já estava triado. É para expedir mandado, vou esperar ter 10 para fazer isso. É para expedir carta precatória, é mais difícil, vou esperar daqui a um mês eu faço. Ou expedir carta de citação, que é automático, ele já fazia logo em lote. Então, ele já recebe triado, não quer dizer que ele não vai olhar. Ele vai olhar, é isso mesmo. Ok, então vamos fazer em lote. Então, o filtro, e por isso que tem aquela norma, né? A norma é quem envia é obrigado a enviar com a etiqueta. Errado ou não, mas ela tem que enviar. Quem faz a triagem, no caso, deveria receber já triado, mas se quiser fazer novamente, que seria o caso seu, né? Que talvez o gabinete não tenha a cabeça para fazer isso, mas aí o setor de triagem tem que ser um marco divisor de fazer, botar as etiquetas certas para os setores que vão cumprir. Agora, se eu recebo, se o setor de cumprimento, no caso, o expedir mandado, expedir capacitação, recebe triado, como é que ele vai devolver para o outro colega sem estar triado, sem dizer o que é para fazer o outro fazer? Então, é um processo de solidariedade. Se eu recebo uma pré-triagem, quase a triagem completa, 90% pronta,
Por que que eu vou entregar para o colega, setor F, disforme, sem nenhum indicativo do que ele vai fazer? E aí o colega do setor F, né, que vai remeter a carta precatória, ou o mandado, ou a carta de citação pelo correio, ele vai dizer, olha, eu estou recebendo tudo bagunçado, eu quero saber o que é carta, o que é mandado, o que é carta precatória para eu enviar, o que é ofício para eu enviar por e-mail para a Caixa. Então, ele também, como ele é dono da etiqueta F, ele vai querer que sejam usadas as etiquetas que ele criou. Mas quem vai municiar essa etiqueta é o setor antecessor. Então, para nós foi muito tranquilo quando alguém resolveu dizer, tem que ser assim. Então, no meu caso, do gabinete, eu sempre fico. Eu não assino nada que se não tiver a etiqueta do próximo passo. Se não tiver, eu não assino. Eu vou olhar o que é e pode. Se o estagiário às vezes erra, por exemplo, aguardando o trânsito em julgado, eu dou uma sentença, lá no trânsito em julgado. Só que tem algumas que são bem específicas, aguardando o trânsito em julgado, pressão intercorrente. Como ela é uma sentença mais simples, eu já tenho uma específica. Porque para quem vai fazer o arquivamento, ele vai dar prioridade a essa de pressão, porque não teve, às vezes não teve bloqueio, não encontrou bens, então é muito mais fácil arquivar um processo de aguardando o trânsito em julgado com prescrição intercorrente do que com houve pagamento, que houve um monte de situações que tem que ser desfeita antes de arquivar. Então, por isso que eu crio uma etiqueta já, quando eu vejo que há uma diferença, a gente cria uma mais específica, aguardando trânsito de gado, prestação intercorrente. Então, na hora que eu assino, e o estagiário botava na genérica, né, aí eu colocava, olha, tem uma específica de trânsito de gado e prestação intercorrente, que isso vai facilitar lá na ponta quando for arquivar o processo. Aí eu ensino, olha, é essa que tem que ser usada, aí eles vão usar. A gente também tem um modelinho dizendo, a gente tem um roteiro para o estagiário dizer qual é a etiqueta que vai usar. Porque está sempre renovando, então a gente tem que ter um manualzinho para isso. Então, quando eles erram, eu conserto e ensino. Ó, tá aqui, ó, o manual diz que quando for precisão, tem uma específica de aguardando trânsito julgado com pressão intercorrente. Isso, quando chega lá no final do processo, que a gente tem que bater meta 30, né, aquela que tem que arquivar, nós vamos atrás de quais processos? Os mais fáceis. Aí a gente vai atrás da etiqueta que tem escrito aguardando trânsito julgado, pressão intercorrente. Essa aqui é muito mais fácil de arquivá-las. Aí, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, então, realmente, só respondendo, alguém tem que ser o que vai ser o marco divisor, que no caso do avaliado judicial, né? Eu acho que se não for o juiz, no meu caso começou comigo, no meu gabinete, se eu passava, eu era o filtro, pode ser quem faz eu avaliar, mas o ideal é que seja quem minuta fazer isso, porque o juiz não vai botar a etiqueta, a gente só vai confirmar e ver se está certo. Quem minuta faz a etiqueta para ir para a secretaria, o juiz confere se a etiqueta está certa, vai para o avaliar já pré-triado, e o de triagem, se ainda não estiver funcionando, ele vai dizer, ó, colega, você mandou sem a etiqueta de triagem, vamos lá, vamos usá-las, né? Não sei se Excelente, respondi. doutora, muito grato. Com Agora certeza, muito grato. tem o doutor Atos também, que está querendo falar, Alexandre, não é isso? Doutor, tem alguma pergunta, né? Obrigada, gente, pelas perguntas. Eu acho que isso é muito útil, porque tem muitos detalhes que nós não podemos, mas que ajudam, né? Então, é Atos Alexandre que quer fazer uma pergunta, não é isso? Por favor, doutor. Tem dificuldade. Enquanto ele não fala, assim, hoje, para nós, está muito tranquilo. A secretaria toda funciona com essas etiquetas e ajuda muito. Ainda tem mais coisas. Além da etiqueta, às vezes já diz qual é o modelo que nós vamos usar. Isso aí é um complemento da Calina. E quando tem a etiqueta, ela já diz quais os possíveis modelos. No final, ela diz quais os possíveis modelos que podem ser usados. A gente bota assim, por exemplo, complemento de sentença, eu tenho CS1, CS2, CS3. Se é contra a Fazenda Pública, se é contra os outros executados. Aí já tem lá cumprimento de sentença, vem lá MG, cumprimento de sentença, ou seja, tem um pedido de cumprimento de sentença. Aí no final da etiqueta tem assim, CS1, CS2, CS3. Ou seja, o estagiário já sabe que vai ser uma daquelas três minutas e ele vai escolher dentro do PJE uma das três, se for Fazenda Pública, ou seja, a etiqueta ainda pode dar assim uma dica de qual é o modelo, né, de documento que a gente vai usar. Isso aí já é um refinamento que ainda não está assim, totalizado, mas em algumas etiquetas já vem esse refinamento. Oi, oi, doutora. Meu nome é Atos. Desculpa não ligar a câmera. Eu estou aqui em Macapá, está com problema de internet. Eu estou indo para a Redenção.
Tudo bem, não tem problema. O seguinte, eu primeiro parabenizar a aula da senhora. Ia fazer uma pergunta, mas o colega anteriormente fez. Justamente, minha questão era se o anterior coloca a etiqueta da próxima tarefa, se aquela questão de cancelar automaticamente, de mudar a etiqueta para outro servidor, aquela alteração automática não influenciaria nisso. Mas parece que, pelo que eu entendi, não. Com a resposta que a senhora deu, eu entendi. Eu só quero reiterar aqui que como a sua aula foi disruptiva para mim. Obrigada, eu agradeço. Na verdade, como eu disse, foi um trabalho de equipe, né? Um trabalho de equipe antigo, nós só adaptamos às modernidades, né? Mas só esclarecendo que aquela automatizada, que é do funcionário, ela só vai valer enquanto estiver nas tarefas dele, porque ele automatizou naquelas tarefas e naquele dígito. Mas o funcionário, quando eu mando, eu não digo qual é o funcionário, a etiqueta de fluxo, que é a etiqueta de próximo passo, essa não é automatizada. Essa daí, cada servidor, quem trabalha no processo, que vai fazer o próximo, sabe qual é o próximo passo, é que vai colocar a etiqueta, ela não é automatizada, essa aí é puramente humana. Você vai ver, você fez a análise do processo, sabe que o próximo passo é esse, aí o servidor coloca, e aí o juiz assina, ou ele mesmo assina quando é ato ordinatório, e ele remete para o próximo setor, né, com a etiqueta do que aquele setor vai fazer. Se é fazer um convênio, né? Então, às vezes, por exemplo, só um exemplo, o que acontece muito, a fazenda entra com uma ação, né, e a primeira coisa é CITES. CITES, com todas aquelas CITES, se for citado, faça cisbajude, porque a fazenda pede cisbajude. Então, o despacho já diz o que tem que ser feito. Vai fazer cisbajude, se der positivo, faça isso, se der negativo, faça isso. O despacho diz tudo isso. Aí eu assino com a etiqueta do próximo passo, expedir carta de citação. Eu assino, pá. Cai no avaliar. O servidor que faz a triagem vai pegar todos que têm a letra E e jogar para o setor E. Ele nem vai ver o que é, só diz que é setor E, joga para o setor E. O setor E já vai receber triada, expedir carta de citação, certo? Aí ele expede. Na hora que ele expede, ele tira a etiqueta de expedir e bota lá, guardando a R. Aí vai para o setor que vai expedir o AR para o correio. Aí vai para o correio. Quando volta o AR, ela junta o AR e ela vai fazer o quê? Se for positiva, ela vai olhar meu despacho, ela vai botar a R positiva, a R positiva, citação positiva, que é uma etiqueta de cifrão, que é a etiqueta de ato já praticado, a citação foi positiva. Aí ela vai botar o próximo passo. Qual é o próximo passo, segundo o meu despacho? Se ele foi citado e não pagou, né? Ela verifica que o prazo já decorreu. Quem recebeu a R? Ela vai mandar para mim? Não. Ela vai voltar para o próximo passo, que está determinado no despacho, que é o cisbajude. Aí ela vai colocar a etiqueta fazer cisbajude de bloqueio, porque tem cisbajude de desbloqueio, tem cisbajude de transferência. Aí ela vai usar a etiqueta C, que é de convênios, cisbajude bloqueio. Por quê? Ela precisa mandar para mim? Não, já está no meu despacho dizendo que o próximo passo, no caso de citação positiva, é fazer o cisbajude. Aí ela entrega para o setor C com o próximo passo. E ele vai lá, tem 200, 300 cisbajude, vai ser mais um. Quando ele fizer, ele vai fazer em lote. Ou seja, a etiqueta de fluxo, que eu disse que é a espinha dorsal, ela não é automatizada. Ela é dependendo do que o juiz disse e do que o servidor vai fazer, né? O juiz determina e o servidor vai olhar quais os passos que o juiz determinou na decisão ou no ato ordinatório. Às vezes também muitas coisas estão no ato ordinatório. Outra coisa, a gente delegou muitos atos. Por exemplo, se entra uma exceção de pré-executividade, no ato ordinatório diz o quê? Entrando uma exceção, não vem para eu dizer, intime essa outra parte para se manifestar, não. O ato ordinatório delega ao diretor ou qualquer servidor intimar a outra parte para se manifestar sobre a exceção. Então, na hora que vem entre uma exceção de pré-executividade, que o setor A, que é o que recebe o prazo, vê que tem uma exceção, o próximo passo ele faz um ato ordinatório, intimando o exequente da exceção, e ele já coloca o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aguardando manifestação sobre a exceção. Aí, quando vem a manifestação, é que ele pega e joga para nós, MG, quer dizer, militar gabinete, que seríamos nós, com o nome exceção de pré-executividade com manifestação, porque às vezes é sem manifestação. Aí sim nós vamos apreciar a exceção. Então, essas etiquetas de fluxo, que sempre começam com o nome do setor,
e do que é para ser feito, independe do nome do funcionário, entendeu? Porque o que interessa para a gente é o setor. A de fluxo interessa o setor e o que é o ato que tem que ser praticado. E ela é manual, ela não é automatizada. Agora, quando chega no setor por exemplo, no setor que tem 2 funcionários, na hora que chega lá a etiqueta. A de convênio, por exemplo, fazer esses bajures, né? Fazer esses bajures bloqueio. Se tiver 2 funcionários, aí nós podemos automatizar o nome do funcionário, mas ela vai estar com 2 etiquetas, a do funcionário, que é automatizada, e a C, que é a etiqueta de fluxo. Essa de fluxo não é automatizada, ela vai andando. Agora, lógico, na hora que ele fizer o cisbajude, ele tira manualmente, aí é manual. Você acabou de fazer, tira, você já fez, aí você vai botar o resultado. Qual é o resultado? Cisbajude negativo ou positivo. E aí vai cair na outra caixa, que é a caixa recebida de comunicação, e quem for fazer essa triagem vai olhar. O positivo, vou ter que intimar da penhora online, porque o despacho assim diz. E o negativo, eu vou suspender pelo artigo 40, que é o que a decisão diz. Isso tudo por ato ordinatório. Ou seja, então, só resumindo o que eu quero dizer, a etiqueta de fluxo, ela é manual, o antecessor dá para o destinatário, quando conclui, tira, porque já fez, e bota o próximo ato a ser feito por outro funcionário e entrega para ele. Agora, a etiqueta de automática do nome do funcionário, ela é automática, é só para saber quem é responsável naquela tarefa, mas você não precisa mexer nela, ela sai, na hora que saiu dessa tarefa, ela saiu. Por isso que a de fluxo, ela é manual. Ela nunca pode ser automatizada, senão você se perde. A de funcionário é outra etiqueta e ela pode ser automatizada ou não. Por exemplo, tem setor C, que só tem um funcionário, eu nem automatizei. Eu sei que setor C, quem é responsável é o Anderson e acabou. Quando tem mais de um, aí é necessário a gente automatizar, né? Ah, tá. Passei de 40 minutos. Então, assim, mais alguma pergunta, gente? Eu estou perguntando aqui eu acho que já passei do horário. Mais alguma pergunta que sim, pode esclarecer? Não, né? Então, eu posso encerrar a trabalho, gente? Qualquer coisa, Doutor, assim... doutor, só parabenizar, eu passei por esse trabalho de gestão de acervos, de gestão de distribuição de tarefas. Foi a primeira aula que a gente teve realmente de gestão, né? A gente viu muitas aulas aí de inteligência artificial, de utilização disso, daquilo e tal, né? Mas mais na parte de minuta. Embora todos, né? Todos os palestrantes, todos os professores, eles foram unânimes em dizer, dá para usar para controle de acervo, para gerenciar tarefa, para não sei o quê. Mas realmente a aula da senhora foi a primeira nesse sentido, né? Eu acho que para quem é diretor de secretaria, quem faz gestão, ou chefe de gabinete, que quer fazer uma gestão, quer fazer, né? Esse tipo de coisa é essencial para a produtividade, né? Para você controlar. A senhora tem uma ideia, na minha vara eu tive que fazer até quantos cliques tinha que dar no PJE para um processo finalizar uma tarefa, por exemplo, preparar a comunicação. Por causa do servidor, achar que estava trabalhando mais que o outro e tal. Então, como eu disse para a senhora, a minha intenção é automatizar um pouco desse controle, né, para mim saber, e realmente a aula da senhora foi perfeita nesse sentido, para quem está preocupado com essa gestão de acervo em secretaria, automatizar, distribuir tarefa. Então, parabéns mesmo. Eu me vi muito nisso, porque eu passei por isso lá em 2011, quando era processo físico. A gente tinha um cartazinho que a gente escrevia, fazia o despacho, escrevia perícia, ortopedista, médico tal, impedido. Aí, quando a pessoa escrevia de caneta, a gente não tinha como apagar no próximo setor para dar o próximo passo. A gente tinha que arrancar aquele papel e colar outro, a gente já ficava nervoso. Falava, poxa, tem que apagar, aí o outro setor vai fazer o próximo passo do processo. Ó, pagamento de perito, intimar autor, atermação via telefone. Então, assim, o PJE deu essa facilidade para a gente. Então, assim, eu estou querendo aperfeiçoar e foi muito produtivo. Muito obrigado mesmo. E se vocês só assim, quiserem tirar alguma dúvida dessa questão de exportar essas configurações do PJE mais nós temos a Kalina, que é a nossa servidora master nessas questões, e o nosso diretor Humberto, que pode nos ajudar, e a Lenita também, que é outra servidora da vara, que entende muito de vara. Então, assim, vocês fiquem à disposição, que nós queremos, assim, nós estamos no sufoco e queremos que algumas soluções sejam democratizadas, né? Se for útil para alguma coisa para nós, a gente já fica muito feliz.
Então, eu fico muito feliz que esse trabalho não fique restrito, né, à nossa unidade e possa ser utilizado por outros colegas que passem por essas mesmas aflições, né? Então, muito obrigada, gente. Obrigado. Posso encerrar, então? Eu sei, porque é meio-dia, está todo mundo com fome, não nós, mas vocês, né, preocupados. Posso Então, encerrar, professora, pode então? sim, foi excelente a aula, viu? Tá, muito obrigada, então. Eu passo a palavra aí para os condutores da SMAF. Mas isso mesmo, é só para agradecer a senhora, agradecer aos colegas e dizer que, enfim, os formadores todos, na verdade, estão à disposição de vocês permanentemente. Então, muito obrigado, uma excelente tarde e até a nossa próxima aula. Essa câmera. Aquilo que é óbvio para a gente ter novidade.